Bora. Bom dia, pessoal. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luísa, Edmilton, José, Cean. Bom dia a todo mundo aí. Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho aqui, pessoal, antes até o pessoal ir entrando, mas é o seguinte, hoje a gente vai fazer mais um episódio, né, da Escola RP. Vamos falar um pouquinho da reforma tributária. Eu acho que é o assunto mais falado do Brasil. Acreditem se quiser, não é a Virgínia. A reforma tributária é o assunto mais falado do Brasil ultimamente, pelo menos entre os empresários, né? Então, a gente vai falar um pouco, né, tudo que a gente já sabe. A reforma tributária ela não está 100% implantada ainda, né? O que a gente tem aqui, a gente é o que já está disponível na lei, é o que a gente já tem de acesso, e com essas informações a gente já vai começar também a tomar algumas decisões, né, nas nossas empresas, porque quem antecede acaba tendo privilégio, né? Eu costumo dizer que quem chega primeiro bebe água limpa. Então, a intenção dessa aula aqui é ajudar os nossos clientes, né? Depois a gente vai subir essa aula também para o YouTube, para ficar lá disponível para as pessoas assistirem com mais calma, para poder, né, colocar ali enquanto estiver fazendo alguma tarefa e escutando as informações. E a gente vai falar das coisas principais aqui e também o que isso vai impactar nos nossos negócios. Beleza? No final, verdade, no final a gente tem algumas perguntas, né, que a gente vai responder. A Vivi fez uma caixinha de pergunta lá no nosso Instagram, e aí eu já vou aproveitar para responder elas aqui, porque vai ser algo que vai interessar. E se alguém também tiver alguma pergunta para fazer, fica à vontade, levanta a mão, que aí eu vou respondendo aqui no decorrer da nossa aula, beleza? Essa aula não vai durar muito, ela vai durar em torno de 1 hora, porque todo mundo tem suas tarefas para fazer, né? Então, é 1 hora mais ou menos que vai durar aqui, e aí a gente vai alinhando, tá bom? Vamos lá. Pessoal, a reforma tributária é a maior mudança nos tributos e nos impostos já ocorrida no Brasil. Né? A última vez que teve uma mudança tão grande assim foi há mais de 50 anos, eu não era nem nascido. Então, acho que é uma reforma que vai impactar aí profundamente, né, todas as empresas, a forma como a gente consome, a forma como a gente gasta o nosso dinheiro, como a gente administra a nossa empresa. Então, a reforma tributária ela vai mudar bastante coisa. Por um lado, né, eu vejo essa reforma tributária como algo positivo, porque o Brasil era um dos poucos países onde não tinha uma tributação igual à maioria dos países fora, né? Todo mundo que conhece aí, já foi fora para os Estados Unidos, Europa, sabe que é assim, você faz a compra do produto e aí, depois que você compra, tem os impostos. Então, o Brasil vai ficar mais ou menos assim, né? Então, vamos lá, a gente dizer que a gente vai comprar um celular. O celular custa R$ 1.000. Na hora que você for pagar, vai ser R$ 1.000 mais impostos, né? Normalmente nos outros países é assim. O Brasil, se eu não me engano, a Colômbia e mais um outro país que eu não vou nem tentar lembrar aqui, eles eram os únicos países que não eram assim. Então, o Brasil está entrando nesse eixo agora, vai acabar ficando dessa forma e vai beneficiar muitas coisas. Nessa reforma tributária, vai sair alguns impostos e vão entrar outros. Vamos lá. Vai sair o PIS e o COFINS, que vai ser substituído pelo CBS. Vai sair o ICMS e o ISS, que vai ser substituído pelo ISS, né? Então, a gente tem aí a troca de alguns impostos por outros e a forma como eles vão ser remanejados, né, e vão ser apurados vai mudar, beleza? A ideia do governo é simplificar essa apuração, simplificar como que a gente faz a apuração dos nossos impostos, beleza? Essa transição da reforma tributária, ela vai ser a partir de 2026, que a gente já começou, e vai até 2033. Em 2026, a gente vai ter só a parte burocrática. Só quem está vendo isso, por enquanto, são as contabilidades. Por quê? Onde sai
sai não, onde entram alguns impostos, né, já ali na parte de apuração de notas fiscais, algumas notas fiscais já consta o campo do IBS e do CBS. Ele tem ali um valor significativo, né, vamos botar assim, mas ele ainda faz o abatimento dentro dos outros impostos. Então, tem o IBS e o CBS, que está lá 1%, mas ele tem um abatimento dentro do PIS, do COFINS e do ISS e do ICMS. Então, até o momento, a gente só tem uma mudança burocrática. A partir de 2027, a gente tem uma mudança real, né? O CBS já vai entrar no lugar do PIS e do COFINS, certo? E começa também a implementação do split payment. O que é o split payment? Você vai fazer a compra, ou você vai fazer uma venda na sua empresa, e o dinheiro do imposto, ele nem vai passar pelo seu caixa, certo? Mas eu vou explicar um pouco mais na frente. Mas eu estou falando aqui agora só da transição. Então, em 2027, a gente tem o CBS, que vai entrar, e vai sair o PIS e o COFINS. Em 2028, não tem mudanças muito significativas, vai ser um período mais de consolidação ali, né, das normas, como que vai ser isso, porque vai sair alguns impostos, vai entrar o CBS, então não é um período mais de consolidação. Em 2029 até 2032, a gente tem uma mudança gradual, né? Vai entrar o IBS e vai sair o ICMS e o ISS, só que isso é gradativo. Nos primeiros anos entra o CBS com 25% e sai o ICMS e o ISS com 75%, né? Somando o valor de 100% do imposto. Então, tem uma transição gradual em 2029 desses impostos, né? Que vão ser de 2029 até 2032, que é o IBS que entra e sai o ICMS e o ISS, beleza? Em 2033, a gente tem 100% do IBS implantado, a gente tem o fim definitivo do ICMS e do ISS e 100% da reforma tributária já implantada, que vai ser aí daí para frente a gente já vai ter um período de bonança. Eu tenho conversado com muitos colegas contadores e todos eles têm a mesma visão que eu. O período de adaptação de 2026 agora até 2033 vai ser a pior parte, porque é onde tem a transição, tem a confusão, né? A gente vai ter vários impostos, um entrando, outro saindo. Então essa confusão ela vai acontecer ao longo desse 2026 até 2033. Depois que chegar 2033, as coisas ficam mais tranquilas, né? Essa é a nossa visão aí da maioria dos contadores que a gente tem conversado. Vamos entrar aqui agora na parte do split payment, pessoal. O split payment é algo que eu acho que é a principal mudança que vai acontecer e isso vai impactar no fluxo de caixa das empresas, vai impactar, né, em várias coisas. O split payment, o que é? Nada mais é do que a apuração do imposto, ele vai ser feita no caixa da empresa. Como que isso vai funcionar? Eu vou dar um exemplo do celular, porque eu estou olhando para aqui e vai ser mais fácil de dar esse exemplo. Você vai lá e compra um celular, ele custa R$ 1.000, ok? O pessoal que faz a compra do celular, eles vão pagar o R$ 1.000 do celular mais os impostos. Esses impostos que vão ser pagos, normalmente eles não vão entrar no seu caixa. Ele já vai ficar retido para a Receita Federal e ele não vai passar no seu fluxo de caixa. Então, o que acontecia muito, né? E hoje é normal nas empresas, a gente vende um celular pelos R$ 1.000. Esse dinheiro entra na nossa conta, a gente trabalha com o dinheiro e no mês seguinte, no dia 20, a gente faz o pagamento da guia, né, das vendas que a gente fez no mês passado. Então, essa parte vai mudar, porque o nosso fluxo de caixa ele também vai diminuir. Então, é muito importante as pessoas que trabalham, né, com consumidor final, venda para consumidor final, que vão ser mais impactados por isso, esse dinheiro do imposto, normalmente ele não vai passar pela sua conta mais. Então, o seu fluxo de caixa para trabalhar com o dinheiro daqui até o dia 20 do mês seguinte, isso não vai acontecer mais. Então, precisa ter uma organização aí, porque a gente vai trabalhar com menos dinheiro em caixa, a gente vai trabalhar com o produto em si, a venda dele, e depois disso a gente vai conseguir fazer, né, o pagamento lá e as compensações que vão ter dos impostos, ok?
Vamos lá, o fluxo de caixa muda, exige controle financeiro. Ah, legal, esse aqui, ó. É, essa mudança, ela vai exigir um controle financeiro muito maior. Por que que a gente precisa ter um controle financeiro muito maior? Por quê? Esses impostos que não vão passar pelo nosso caixa e vão ser pagos direto para a Receita Federal, a gente precisa monitorar eles. Por quê? O cliente pagou, está lá o crédito. Na hora que você for pagar os seus outros impostos de tudo que você vendeu, que não teve split payment, você vai ter que conferir se aqueles créditos entraram para que você não pague imposto de duplicidade. A intenção é que o split payment fique automático, né? Vai existir um período aí de adaptação, né, até 2033, mas que esses créditos eles sejam automáticos, vai ser em tempo real. Né? Estão falando que vai existir uma plataforma onde a gente vai conseguir acompanhar o nosso imposto. Hoje é dia 26, por exemplo. A gente já vai saber qual é o valor do nosso imposto em tempo real hoje. O nosso imposto hoje está em X valor num portal que a própria Receita Federal vai disponibilizar para a gente. Beleza? Uma dúvida que muitos clientes nos perguntaram, né? Porque a maioria dos nossos clientes hoje estão no Simples Nacional. Simples Nacional vai acabar? Não, não vai acabar, mas vai mudar como ele funciona, ok? Por que que a gente precisa ficar atento nisso? Só um minuto. Amor, tá impactando aqui na conversa. Vamos lá. Vamos lá, né? Então, a última pergunta que a gente estava falando aqui é: o Simples Nacional vai acabar? Não, ele não vai acabar, pessoal. Mas vai precisar ficar muito atento como que vai funcionar isso aqui. Por que que a gente precisa ficar atento? O Simples Nacional vai ter duas formas de funcionar. Uma com os impostos por dentro, que é como é hoje e não muda, e outra quando os impostos são por fora. Quando que a gente vai precisar fazer a escolha dos impostos por fora? Quando você tiver clientes e que são revendedores. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar aqui uma loja de autopeças, né? A loja de autopeças, ela compra da fábrica e revende para o mecânico, certo? Porque o mecânico ele vai revender para o consumidor final dele, que é a pessoa que vai lá arrumar o carro, ok? Então, essa autopeça vai precisar, né, e vai ficar mais confortável e pagar menos imposto no Simples Nacional por fora. Por quê? O pessoal que vende para ele, que é a fábrica, vai gerar crédito, e o pessoal que compra dele, que é a mecânica, também vai utilizar os créditos da compra dele. Então, nesse sentido, é mais vantajoso para ele, ele vai se tornar mais competitivo, estando com o Simples Nacional por fora. Agora, vamos dizer aqui uma empresa que vende para consumidor final, como uma padaria. Uma padaria, por exemplo, já é melhor se manter dentro, no Simples Nacional por dentro, porque o consumidor final é quem vai pagar essa conta. Então, no Simples Nacional por dentro, ele não vai precisar repassar os créditos para o consumidor final, porque o consumidor final não vai ter como fazer os abatimentos desse imposto. Então, na verdade, vai depender muito do que? De quem você compra e para quem você vende. Porque quando você faz a venda para empresas que vendem, né, que vão repassar esse produto, que são revendedores, eles vão precisar do crédito que você gera para que possa repassar para o consumidor final. Então é muito importante isso. A gente vai precisar monitorar e eu acho que esse é o principal passo, né, de 2026 agora, é monitorar de quem você compra para quem você vende, porque isso vai te dar uma clareza e vai te mostrar, cara, eu vou precisar fazer o Simples Nacional por fora, ou não, vou fazer por dentro, né? Já entrando um pouquinho nesse assunto também, muitas pessoas me perguntam, a gente vai pagar um imposto de quanto? Eu ouvi falar em tanto, né? Tem algo, né, que eles estão conversando e muitas pessoas estão aí sabendo desses assuntos, que são as alíquotas dos impostos, eles vão variar entre 25% e 30%. Então, há um aumento
na carga tributária? Sim, mas vai ter também uma não cumulatividade. Esses impostos eles vão ser seguidos em cadeia e a gente vai poder aproveitar os créditos de quem a gente compra, então a gente também vai poder repassar para quem a gente vende, beleza? Então, automaticamente, pode ser que empresas paguem mais impostos, mas também vão ter empresas que vão se beneficiar, ok? Uma pessoa me perguntou e eu acho que é muito pertinente, né? Não emitir nota fiscal vai ficar mais perigoso? Vai sim. Por que que vai ficar mais perigoso não emitir a nota fiscal? Porque agora o imposto ele vai ser rastreado. Então eu vou dar um exemplo aqui que a gente estava conversando do celular. Vamos dizer que você comprou o seu celular lá do seu revendedor e você vai vender para um consumidor final. Então você comprou, pagou lá no produto R$ 900, R$ 800, e você vendeu para o seu cliente a R$ 1.000, ok? Então você pegou um crédito lá da fábrica que produziu o celular e você não fez a venda, mas você não emitiu a nota. Então o governo vai perceber que tem um buraco ali. Bom, a cadeia não chegou ao final, mas tem um produto aqui que está sem vender. Então o monitoramento do estoque ele vai ser muito mais efetivo. Então, se você deixa de emitir nota fiscal para o seu cliente dos produtos que você revende, isso vai te gerar um alerta, vai gerar um alerta lá na Receita Federal, e isso vai chamar a sua atenção para a fiscalização. As empresas podem tomar multas, né? A Receita Federal pode te notificar e pedir explicação disso, muito mais efetivo do que hoje. Hoje é algo mais simples, né? Você até consegue ali, eu não vou mentir, a gente consegue emitir uma nota fiscal com valor mais baixo, né? Muitos comércios utilizam a parte de meia nota, só que o meia nota hoje não vai mais fazer sentido, porque senão você também não consegue mais gerar crédito. Então, acaba que isso chama a atenção da Receita Federal. Então, você pode ser excluído do Simples, tem várias questões aí que a pessoa, a empresa que não emite nota fiscal vai deixar e vai chamar a atenção da Receita Federal, beleza? Outra pergunta que me fizeram aqui, que é bem legal. Prestador de serviço também vai tomar crédito? Vai. É uma coisa que é muito legal isso hoje, né? E é bem importante a gente frisar, porque muitas empresas são prestadoras de serviço hoje e elas praticamente não tomam crédito nem repassam crédito, né? Elas ali pagam PIS e COFINS quando está no lucro presumido ou lucro real, mas não pode utilizar esses créditos para mais nada. Então, empresa do Simples Nacional também vai poder tomar crédito, por exemplo, no aluguel que a gente paga, né? Se o seu fornecedor, se a pessoa que alugou o imóvel para você é uma empresa, você vai poder tomar crédito desse aluguel que você paga. Internet, software, por exemplo, nós temos muitos gastos aqui no escritório com software, nós temos muitos sistemas que faz monitoramento, que acompanha o sistema, faz a apuração dos impostos, faz balanço, então a gente também vai poder tomar crédito dessas empresas, porque a gente pega a nota fiscal dessas empresas para poder fazer o pagamento delas, então esses créditos a gente também vai poder tomar, porque quando a gente for emitir as notas fiscais para os nossos clientes, isso também vai poder gerar um crédito ou não. Então, até a gente, nós como os escritórios, nós vamos ter que analisar como que é a nossa carteira de clientes hoje. A gente tem mais empresas do Simples Nacional, mais empresas do Simples Nacional que vende para pessoa jurídica, mais empresas que vende para pessoa física. Então, tudo isso vai impactar e a gente também vai ter que fazer uma revisão. Afeta até nós como empresa, né, como CNPJ. Eu falo que a gente também vai ser impactado, porque a gente também vai ter que revisar como é que a gente emite as notas fiscais para os nossos clientes, porque isso vai ser bem importante. Se a gente vai gerar crédito, se a gente não vai gerar crédito, se a gente vai repassar. Nós temos empresas aqui no escritório que são lucro real. Para essas empresas, o crédito vai ser extremamente importante. Então, até nós vamos ter que revisar como que é a nossa carteira de clientes para poder se adaptar nesse período aí e ajustar também para os nossos clientes. Vamos lá. O que que muda na prática para nós que somos empresários? A precificação, eu acho que é o ponto principal, porque hoje, quando a gente fala de precificação, né, eu cobro, vou dar um exemplo do nosso escritório, nós cobramos os nossos honorários de um cliente,
esse valor que nós cobramos já está embutido o valor do imposto que a gente vai pagar. Então, tudo isso faz a diferença na hora da precificação. Existe uma fórmula, né? Se o pessoal quiser, eu posso até disponibilizar depois. Existe uma fórmula para a apuração dos impostos. Essa fórmula ela vai mudar. A gente vai ter que tirar os impostos da nossa base, a gente vai ter que acrescentar ali se a gente vai receber créditos ou não. Então, tudo isso, né, que eu acho que é o ponto mais importante, é a precificação. A gente vai ter que melhorar a nossa gestão financeira. Dentro das empresas que têm um financeiro implantado, ou se tem um BPO financeiro, ou coisas desse tipo, vai ter que incluir esse monitoramento dos créditos que são gerados pelas compras que a gente faz e se os créditos também foram repassados, né? A gente vai ter que revisar com frequência o nosso regime tributário. Nós temos aqui, né, a partir de agora de 2027, nós vamos ter 2 momentos onde a gente pode alterar o Simples Nacional, se a gente vai receber ou pagar as guias de IBS e CBS por dentro ou por fora. Então, isso é bem, vai ficar muito mais dinâmico. Então, assim, se você perceber que ao longo do ano a sua empresa começou a vender mais para a CNPJ, em setembro, você vai ter a opção de selecionar o pagamento de CBS e IBS por fora. Não, Jefferson, agora meus clientes são mais pessoas físicas. Aí, quando for em abril, a gente pode retornar, né, fazer essa nova escolha para voltar ao Simples Nacional por dentro. Só que isso também, na minha visão, vai gerar um passivo, vai gerar uma confusão. Então, por esse motivo, a gente tem que ter uma gestão financeira muito bem elaborada e muito bem estruturada, né? E o outro ponto que eu acho que é importante, e isso é muito importante, é o relacionamento com o seu contador ou com o seu advogado de confiança, aquela pessoa que faz ali que tem confiança, que você tem confiança para poder fazer esse monitoramento, essa conversa com o contador e essa conversa com o advogado, né, que tem um acompanhamento tributário, vai ser muito mais dinâmica, vai ter que ter acesso, vai ter que ter uma conversa muito clara. Você vai ter que conversar com ele para ele poder entender como é o seu negócio e te dar clareza, te orientar. Aqui no escritório, né, a gente já tem essa pegada de ser um pouco mais próximo dos clientes, porque a gente entende que se a gente souber como o nosso cliente funciona, a gente tem meios da gente conseguir auxiliar ele, né? Então, é algo que a gente consegue fazer isso hoje, só que agora vai ser muito mais efetiva e muito mais perto. Então, isso vai demandar tempo da gente, beleza? Me perguntaram uma outra coisa também, se vai ser uma oportunidade ou uma ameaça. Eu falo que todo problema que acontece, toda mudança que vai surgindo, é uma oportunidade. Eu vejo como uma oportunidade. Algumas pessoas estão vendo como uma ameaça. Mas isso também vai dar uma limpada no mercado, sabe? Vai dar uma clareza. Muitas pessoas que não estão preparadas para poder lidar com os impostos vão acabar saindo do mercado. Outras que já estão se preparando, pode ser que seja, pode ser que tenha muito mais efetividade, né? Então, assim, o que você vai fazer agora vai determinar tudo isso. Eu vejo como oportunidade se você já começar a mapear, porque em setembro agora, né, em setembro a gente já tem a nossa primeira opção para poder dizer se a gente vai recolher Simples Nacional por dentro ou por fora, e se os nossos regimes de lucro presumido e lucro real também já vão começar essas apurações agora em 2027. Então, eu vejo como uma oportunidade para aquelas pessoas que estão com o controle financeiro em dia, que está em contato com o contador, que entende de quem compra e para quem vende. Então, tudo isso aí vai fazer a diferença, beleza? Pessoal, os pontos principais da nossa aula são esses. Eu tentei simplificar o máximo possível os pontos principais. Eu gostaria de deixar bem claro aqui que muitas pessoas estão perguntando sobre alíquotas, se a nossa alíquota vai aumentar ou diminuir. Não saiu ainda nada com relação a alíquotas, mas já tem algo, né, falando sobre alíquotas perto de 25% e 30%. Mas o que a gente pode fazer agora, nesse momento, é já mapear quem são as pessoas que vendem para nós, que a gente faz as nossas compras, e para quem a gente vende.
A gente presta serviço para consumidor final, ou a gente presta serviço para empresas? Tudo isso vai fazer a diferença para que a gente chegue em setembro mais preparado e mais qualificado. E também a gente consegue fazer isso, né, até dentro de um cenário, simular versões de como seriam os impostos por dentro e por fora. Então, eu acho que o ponto principal é esse, é ter clareza, se estruturar para fazer uma gestão financeira melhor e mais qualificada, e isso vai fazer toda a diferença quando a gente chegar lá em setembro, beleza? Eu vou passar aqui para a parte das perguntas que a Vivi abriu lá na caixinha e já vou começar a responder aqui algumas. Vale a pena trocar de regime antes da transição? Não, não vale a pena ainda, né? Porque a gente não sabe exatamente quais vão ser as alíquotas que a gente vai ter que pagar e a gente também não sabe como que vai ser algumas questões que ainda está para sair na lei. Então, não há necessidade da gente trocar de regime ainda, ok? Nesse momento, não há necessidade. Existe chance de pagar menos imposto com a reforma tributária? Sim, isso é algo real. Para nós, como empresários, provavelmente nós vamos pagar menos impostos. Eu tenho conversado com uns colegas e outras pessoas que são mais, né, aprofundadas, têm mais qualificação que eu, inclusive, né, que a gente tem que buscar. É, Nós vamos sentir o impacto da reforma tributária como consumidor final, como pessoa física, porque a ideia da reforma é o imposto acompanhar toda a cadeia até chegar no consumidor final. E a ideia também da empresa é repassar o valor dos impostos para o consumidor final. Então, a ideia para nós, empresas, é que o imposto diminua. Mas para que isso aconteça, mais uma vez, gestão financeira e saber de quem a gente compra e quem a gente vende. Beleza? Como eu posso me preparar para não perder margem de lucro? Bom, a primeira coisa é, se você já faz a sua, quem fez essa pergunta com certeza já faz isso. Já faz a gestão, né? Já coloca a margem de lucro dentro da precificação dele. Se você já está colocando essa precificação ali, a gente vai mudar os cálculos e acompanhar, né? Quanto que você vai gerar de crédito, quanto que você vai repassar e mudar a nossa fórmula do cálculo que a gente tem dos impostos, beleza? Para a gente não perder a nossa margem. Mais uma, né? Empresas do Simples Nacional vão perder vantagem? Deixa eu só permitir aqui. Empresas do Simples Nacional vão perder vantagem? Eu acredito que vai depender muito do cliente. Se for cliente, pessoa física, consumidor final, provavelmente não vai perder, não, né? Porque a gente vai repassar isso para o nosso cliente, para o nosso consumidor final. Mas se for empresa, provavelmente sim, porque aí a concorrência aumenta. Porque se você não tiver o controle das empresas que você compra e para quem você vende, então você vai perder sim uma vantagem se você não acompanhar isso. Mas para quem vende para consumidor final, vai continuar mais ou menos a mesma coisa. Esse aqui é um cliente nosso. Médicos e clínicas serão afetados? Sim, vão ser afetados. E inclusive a gente entra mais ou menos respondendo igual mais ou menos a outra pergunta. Sim, porque se o médico emitir nota fiscal fizer serviço mais para a pessoa física, então ele vai ali, né, mantém ali no Simples Nacional, que vai ser mais vantajoso para ele. Mas a gente tem alguns casos aqui, né, de alguns clientes nossos que são clínicas. Eles atendem tanto plano de saúde como também atendem o paciente como o consumidor final. Então, para essas empresas vai ser mais difícil controlar isso, né? Então vai ter que fazer um acompanhamento. O meu volume maior é de associações e plano de saúde. Não, o meu volume maior de vendas é para pacientes finais. Então a gente vai ter que adaptar isso aí de acordo com o andar da carruagem, beleza? Obrigado, irmão. O que acontece se o empresário não fizer planejamento? Vai perder dinheiro. Essa é a verdade. Vai perder dinheiro se não fizer um planejamento, né, antes da gente começar a reforma tributária efetiva, porque agora a gente está só na fase de conformidades, vai perder dinheiro. A gente vai ter que fazer tudo isso aí.
O que na prática para pequenas empresas muda? Deixa eu só beber uma água. Na prática, o que eu vejo vai mudar fluxo de caixa, vai mudar, vai mudar também a formação do preço, vai mudar que agora a parte do crédito tributário ele entra na sua precificação, vai mudar que eu acho que a gestão financeira, né, que eu acabei de falar também, tudo isso vai mudar, não só para pequenas empresas, mas para todas as empresas. O que que dá para fazer agora? Agora só organizar o seu financeiro. Você precisa se, né, estruturar, fazer um monitoramento maior. Você precisa também mapear os seus clientes. Eu acho que essa é a frase da nossa aula, é mapear quem são os seus clientes e quem são os seus fornecedores. Essa é a parte principal. Você precisa também investir em sistemas, porque o sistema hoje faz a gestão, né, em sistemas que sejam mais completos, sistemas que façam um monitoramento das suas notas fiscais, junto com o seu estoque, porque tudo isso vai fazer diferença na hora que começar de fato a reforma, tá bom? Ainda dá tempo de se organizar? Dá para se organizar sim, a gente está em fevereiro. Os primeiros impactos aí da reforma tributária começam em setembro. Então, a gente tem um período aí de mais ou menos uns 6 a 7 meses para poder se organizar. Como saber se a minha empresa vai pagar menos ou mais imposto? Como eu falei, né, para os nossos clientes a gente vai disponibilizar uma simulação. A gente também vai fazer uma análise junto com ele, né, de quem compra e quem vende, e também vai se aproximar, vai estar mais próximo do cliente. A gente vai disponibilizar mais conteúdo aqui para eles, vai ter mais vídeo no YouTube, vai ter mais cartilha, a gente vai compartilhar mais com os nossos clientes. Então, é isso. O que dá para fazer agora é isso. Beleza, pessoal? Eu vou abrir aqui agora, né? Se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade para perguntar. E aí, fiquem à vontade. Tá bom. Beleza, pessoal. Pelo que eu estou vendo aqui, ó, ninguém tem dúvida, mas de qualquer forma nós vamos subir esse vídeo lá no nosso YouTube também, para quem quiser compartilhar, quiser assistir. E aí também, né, o pessoal já sabe, a gente está de fácil acesso. Quem tiver dúvida, assistiu a aula, ficou com uma dúvida e não quis falar, pode me chamar no privado que eu vou responder cada um dos nossos clientes e aí a gente vai conversando, tá bom? Muito obrigado a todos que participaram. Obrigado pela confiança no escritório, obrigado por estar aqui conosco e um bom dia para todo mundo.